Quero fazer mais um vídeo sobre a situação do preço do Bitcoin, tá? Na verdade eu venho trazer notícias mais negativas em relação a uma análise técnica, que é em relação ao indicador OBV, que é o Obalance Volume, um indicador que mostra volume, tá? E o que me inspirou a fazer esse vídeo foi o Mário do canal do Fausto Botelho, né? Que ele estava mostrando o que estava acontecendo com esse indicador, né? Ele já estava mostrando ali uma distribuição, né, de tubarões, baleias, etc. Infelizmente, a gente está numa situação bem complicada porque o preço precisa superar, né, e fechar acima dos 60 mil dólares. Então, a gente tem um volume muito grande de entrada para que o preço ele supere essas regiões e volte realmente a subir. Não quer dizer, né, que o Bitcoin, sei lá, caia para sempre, mas eu fiz um vídeo anterior falando sobre você se proteger nesse momento de queda, né, e não achar que só é oba-oba, né, a gente também passa por grandes processos de correção. E a gente tem que ver também se vai acontecer outra redistribuição, porque acontece a distribuição, né, e às vezes acontece uma redistribuição, ou seja, mais vendas por parte dos tubarões. Então eu vou colocar na tela para a gente dar uma analisada. Inicialmente eu quero falar sobre essa estrutura de alta aqui, de corrida de touros, sobre esse rompimento, né, dessa reta verde aqui, que a gente fez um processo de topo duplo. O alvo está na casa, né, dos 50 mil dólares. Então, se a gente trazer, né, essa linha para cá, é exatamente isso, né? Pegando esse cara aqui como topo duplo, a gente tem a projeção para cá, né? Outro gráfico era o gráfico do mercado futuro, agora eu vou colocar o gráfico do mercado spot, exatamente Bitcoin em dólar. E como é que a gente sabe que esse rompimento é um rompimento confirmado, né? Veja, a gente tem aqui um topo duplo no preço do Bitcoin, com a projeção aqui embaixo na casa de 50 mil dólares, pode até cair um pouco mais. Se a gente der mais um zoom, a gente tem aqui uma linha de tendência de alta de longo prazo aqui, certo? Veja, esse indicador OBV é um indicador de volume, ele mostra, né, o volume, né, no momento do preço. Então você tem aqui em meados de 2024 um pico de volume e uma lateralidade aqui, o que a gente pode chamar de distribuição, né? Nesse momento aqui, entre maio, final de maio e início de junho, a gente teve um topo no preço, mas o volume não acompanhou. Isso é bem negativo, porque indica a força de compra, ela não está como antes, né? Isso mostra que há um interesse de venda maior do que compra. Se a gente analisar aqui, ó, esse volume ele perdeu essa linha de baixo aqui antes mesmo do preço cair. E se a gente dá mais um zoom, veja, houve um rompimento aqui para depois o preço ficar lateralizando aqui para depois dar uma queda rompendo de vez. E nesse momento, veja, para que o preço do Bitcoin volte a subir, o volume ele precisa superar toda essa região, superar essa região aqui e ainda superar o topo lá de março de 2020. Então veja como é complicado para o preço voltar a subir nesse momento, tá? Aí você deve me perguntar, mas vai realmente funcionar isso daqui? Veja, se a gente dá uma analisada no histórico, né, a gente tem aqui uma lateralidade e quando acontece um rompimento aqui de um nível importante, a gente também tem um rompimento do volume para cima, né? Aqui também, veja, nessa lateralidade toda aqui, e finalmente a gente teve o volume superando todo o histórico anterior. Então aconteceu que a gente teve aí uma corrida muito grande de alta, né? Se a gente comparar o interessante aqui, pessoal, né? A gente também teve um pico, né? E o volume não superando essa região aqui, tá vendo? O volume não supera e a gente tem uma perca inicial, né? Do volume aqui antes de uma grande queda, né?
Novamente, a gente tem o preço retornando às regiões de topo, porém o volume não retornando às regiões de topo. Quando a gente olha, né, até esse último topo que ele deixou aqui, vê só o que acontece, né? A gente tem aqui, ó, essa região aqui, ó, de volume, e o preço perde essa região. Então é um rompimento confirmado antes dessa grande queda aqui. Se a gente puxar mais para cá, olha só o que acontece, né? A gente tem uma lateralidade aqui, tanto do preço como do volume, aí ele pega e perde, né, essa linha importante aqui. O que acontece com o preço depois? Chega a desabar. Então, se a gente olhar o momento atual, tá? Veja que é muito complicado da gente superar essas regiões anteriores. Pode ser que a gente tenha, né, distribuição aqui, uma redistribuição aqui, mas a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer nesse momento, né? Talvez aqui uma redistribuição e uma grande queda aqui. Aí a gente volta lá para a psicologia de sentimento do mercado, né? Em relação ao medo, né? Veja, a gente começou a entrar em medo nesse momento. Entre final de julho a final de setembro ou outubro, nessa região aqui, poderia levar uma queda a mais aí, sei lá, de 20% no preço. Poderia, né? Só que eu quero mostrar outra coisa para vocês, que é o seguinte, tá? Que é o production, né? Que é o custo médio para você produzir um Bitcoin. Então você tem uma faixa, né? Média, né? Se a gente olhar o histórico, sempre que a gente está com um preço abaixo dessa média, a gente tem o fundo do poço. Só que veja, está acontecendo em um nível assim importante, que é o Deus me acuda, né? É o que? Um topo duplo numa região abaixo do nível de suporte. E tudo indica que isso daqui, veja, isso daqui tem toda a cara de ser o que? Uma flâmula, né, de baixo, ou seja, com a cara do contexto anterior, ou seja, uma bandeira para o preço cair mais. Sempre que a gente marcou esses pontos de baixo aqui, a gente marcou fundo, ó, aqui, marcou fundo aqui, historicamente, né, marcou fundo aqui, marcou fundo aqui, né, marcou fundo aqui no banimento da China, né, e depois a gente teve um longo período aqui de bear market para finalmente, né, os mineradores aqui ficarem no lucro. Então, e aí? Será que a gente vai continuar subindo, né? Porque o preço médio aqui para você produzir um Bitcoin está dentro dessa faixa, né? Entre 60 mil e 100 mil dólares. Será que o preço realmente vai voltar para acima disso? Bem complicado, né? Bem complicado mesmo. O que eu posso falar para você é se proteja, né? Porque a gente pode estar em um contexto bem complicado aqui do preço, né? Como eu falei para vocês, a gente tem um contexto aqui de redistribuição, né? Aqui no OBV confirmado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. O que você acha dessa análise? Deixa aí nos comentários. Forte abraço, vejo você no próximo vídeo.